Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo legal? Tá me ouvindo aí, Christian? Tá tranquilo? Keilinha, de Brasília, caraca, tá legal aqui, hein? Tô importante hoje. Tudo bem, gente? Bom, tá dando 18 horas agora, o pessoal tá entrando. Primeiro, queria agradecer a participação de todos. Eu tô, eu tô, eu tô estreando no Instagram. Primeira vez que eu já fiz live, mas não pelo Instagram. Fala, Fernandinho Barcelos, meu colega. Até você, Fernando. Aqui não tem aquele esquema todo, não. Eu tenho que aprender com você para fazer aquele malabarismo que você faz. Fernanda, ei pessoal, olá. É, a primeira de muitas. Bom, no Insta, como eu estava dizendo, eu nunca fiz nada. É a primeira vez. Estou aprendendo. Se alguém tiver alguma coisa aí, pode me ensinar. Fernandinho, por exemplo, é fera, né? Nas lives dele de aula. A gente já fez em outros lugares, já fiz em outras redes, mas aqui não. Mas como o Instagram está mais popular, mais fácil de acesso, né? O pessoal falou para fazer por aqui dessa vez. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer recebê-los. Ei, Raíssa, Renata Chocolateria. Ei, Renata, tudo bem? Beleza? Fernandinha Matede também. Bom, legal, muito bom ter vocês aqui, tá? É, eu tenho feito algumas aulas sobre esse assunto, né? Oi, Maria Kapitsky. Fala, Ney. Beleza aí de Brasília? Toma cuidado aí, hein? Prazer ver você daqui, pelo menos no Instagram. Como eu estava dizendo, estou estudando bastante desse assunto ultimamente, até para dar aula, para fazer algumas coisas para a universidade, e eu resolvi fazer isso de maneira mais ampla, né? Menos fechada para quem quiser e de maneira mais aberta possível, além do que de maneira mais didática também, sem apelar muito para a parte técnica, porque eu quero que seja algo bem simples, né? Que de entendimento de todo mundo, né? Da pessoa mais técnica até a pessoa menos técnica. Estou vendo aqui, Isabela entrou aqui também, né? Tem médico aqui, inclusive, enfermeiro, alunos lá da faculdade, né? A responsabilidade aqui ficou grande agora. Vou tentar equalizar aí para que seja algo que seja interessante para todo mundo, né? Para que todo mundo, como eu disse, consiga captar a mensagem que a gente quer passar. Depois também vocês podem fazer perguntas, né? Eu não tenho aqui um moderador para as perguntas, mas a ideia é fazer perguntas, tentar responder ao final desse questionamento aqui, né? Se eu tiver um pouquinho nervoso, vocês me perdoem. Como eu disse, eu estou aprendendo a mexer no Instagram para fazer live, né? Também nem era muito, nem tenho muita coisa no Instagram não. Ei, Renata, tudo bem? Beleza? Bom, acho que a gente já pode começar, né? A gente marcou para as 18, tá certo? E a gente já são 18 e quase 18h05, então acho que a gente já pode dar início à nossa discussão de hoje à noite, certo? Bom, boa noite, Monique, boa noite. Ei, Carol, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos lá, então.
Bom, eu, na verdade, quando pensei em fazer essa live aqui, eu pensei em... Tipo assim, o que eu pensei inicialmente? Falei, cara, eu queria dar um pouco de boas notícias, né? Sobre essa situação tão surreal que a gente está vivendo. Não sei se seria possível isso, né? Diante de tudo que a gente está passando, né? Cada dia a gente só vê na televisão, nas redes sociais, o número de mortes cada vez aumentando, né? Agora parece uma boa notícia que houve uma estabilização. Não sei se é bom devido à situação que a gente enfrentava anteriormente, né? Mas é ruim devido a onde essa curva ela foi teoricamente estabilizar, porque o número de casos e o número de mortes é estável. Bom que não cresce, mas ruim que não desce, né? Esse seria um primeiro ponto, né? Infelizmente, a gente só vê isso atualmente. E eu queria passar um pouco de notícias melhores. Saiu uma boa notícia, não é o tema dessa live de hoje. Saiu uma boa notícia, né? De ontem para hoje. Eu ainda não li o estudo, porque o estudo, até hoje, eu procurei aqui na internet, ele não foi publicado, que é um estudo falando sobre a terapia com corticoide, com a dexametasona, um medicamento barato, de uso comum, né? Assim, tem até que tomar cuidado, porque da mesma forma que aconteceu com a hidroxicloroquina e com a ivermectina, o Anita, por exemplo, o pessoal sai numa corrida maluca para as farmácias para comprar, né? Esse medicamento que saiu agora, esse estudo, né, que é um corticoide, a dexametasona, não é para ninguém ficar tomando, tentando prevenir a doença. Ele não tem resultado nenhum, certo? Em pacientes, em pessoas que acabaram de contrair o vírus, em pacientes com sintomas leves. Não previne também a infecção, o contágio, mas ao mesmo tempo ele é importante porque ele foi um estudo grande, né? Porque existe muitos estudos ruins por aí, tá, pessoal? Existe muita coisa fake, né? Por aí, né? Muito estudo feito de última hora, feito de qualquer coisa que está sendo publicado. Esse estudo parece ser um estudo grande e confiável. Então, essa notícia é importante, principalmente para aqueles que estão em situações mais graves da doença, entubados, né, ou em UTI. Então, ele reduz a mortalidade desse grupo de pessoas, tá? Mas ele não serve para prevenção. Mas isso já é uma grande notícia. Então, eu pensei em começar essa live dando uma boa notícia. Eu acho que a dexametasona, a notícia da dexametasona do corticoide que a gente viu aí, fala, Bruno, ela é extremamente positiva. Pelo menos é uma notícia que nos traz alento de que existe uma luz, né? Eu já disse que para alguns alunos, em conversas, que a minha maior esperança é vacina mesmo, né? E também estamos no caminho, tá certo? Então a gente tem boas notícias. Ok, mas a ideia dessa live eu posso conviver com pessoas, né? Existe muito debate sobre isso. Primeiro, quem são os assintomáticos? Por que esse grupo existe, né? Se eu pegar, eu serei assintomático ou não? Talvez eu já até peguei, eu nunca fiz teste. Talvez você, que está aí do outro lado também, já até pegou, né? E talvez não tem, também nunca fez teste, tá certo? Então, assim, existem os assintomáticos. Ok, os testes mostram isso, tá certo? A pergunta eu posso conviver com o assintomático numa boa, certo? Sem maiores problemas? Se tiver alguém assintomático, que seja meu colega, que seja meu vizinho, que seja meu colega aqui no edifício onde eu moro, que eu tope com ele, né? Existe a possibilidade de contrair?
E se eu contrair, como é que eu vou como é que vai acontecer? Então existe muita controvérsia sobre isso, né? Existe uma controvérsia forte recentemente, dizendo que a Organização Mundial de Saúde tinha colocado que não precisar, o contágio com assintomáticos ele não existia. Bom, não foi bem isso que foi dito. Depois ela até retratou, ela voltou atrás, dizendo o que de fato ela havia dito, e que, sim, o contato com assintomáticos, ele é perigoso, né? Porque ele pode transmitir a doença, e pior de tudo é que ele não sabe que está com a doença. Então, muitas vezes, ele nem toma providências, e nem você que está aqui do outro lado toma providências com relação a essa pessoa, porque ela não apresenta sintomas, né? Então, isso era um problema. Bom, e aí eu fui pesquisar, tá certo? A Ariana tá falando aqui para eu falar sobre automedicação, né? É verdade, já tem gente chegando lá, daqui a pouco vai ter gente chegando com intoxicação com a dexametasona, viu, Ariana? Infelizmente, a Ariana é enfermeira, trabalha comigo, trabalha na unidade de saúde, ela já tá falando aqui que existe isso. É importante isso que você está falando, a gente pode pegar no final e dar um toque aqui. Não é para se automedicar, não é para usar ivermectina, não é para usar hidroxicloroquina, não é para usar dexametasona agora, não tem essa finalidade, né? É uma coisa para ser usada lá no leito, né? No hospital, com acompanhamento médico, certo? E as pessoas têm feito de maneira errada. Mas enfim, como eu estava dizendo, aí eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar o que ia acontecer se, de fato, o que tem nos estudos a respeito disso. Independente do que a mídia está falando. Essa briga da mídia, essa briga das redes sociais, esquece, certo? Eu fui pesquisar para saber de fato o que tem ali de verdade. Bom, andei pesquisando aqui na última semana, certo? O que nós temos de essa situação do contágio entre pessoas não sintomáticas. Bom, encontrei um estudo, fiz algumas colinhas aqui, encontrei um estudo que foi publicado na New England Journal of Medicine, uma revista muito respeitada, certo? E ele foi feito em Washington, né? Em Washington, num hospital, onde teve um teste, o primeiro teste em 1º de março, né? Apareceu a primeira pessoa com sintomas, né? Na verdade, quando foi no dia 29/2, eu vou contar essa historinha rápida para contextualizar, certo? Então, no dia 29/2, quando aconteceu que começou a aumentar a quantidade de casos no mundo inteiro, esse hospital de Washington, ele pegou e aumentou as medidas de controle nas unidades de enfermaria, certo? Mas essas medidas de controle foram baseadas em sintomas, certo? Então, pessoas que apresentavam febre, pessoas que apresentavam tosse, pessoas que apresentavam dificuldades respiratórias, certo? Essas pessoas foram testadas. Tanto o staff, né, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, né, as pessoas que trabalhavam ali, quanto as pessoas que estavam internadas. No dia 1/3, o primeiro membro do staff, um funcionário, testou positivo. Ele já havia ido trabalhar sintomático alguns dias anteriores. No dia 2/3, o primeiro paciente começou a apresentar sintomas. Ele foi testado e no dia 5/3 saiu o resultado positivo. Bom, veja bem, eu estou falando de um hospital, de uma enfermaria, mas eu não estou falando que ali existiam pessoas com Covid, tá?
o que existia era uma enfermaria comum de hospital. E ali a gente tem o trânsito de pessoas entre as unidades, né, que existem de enfermaria e, ao mesmo tempo, pessoas que vêm de fora, que fazem contato com esses pacientes. No dia 8 do 3, eles resolveram testar todos os pacientes. Foi oferecido teste para todos eles. E foi testado não só os pacientes, mas também o staff. Só que o staff, o pessoal que trabalha ali, eles apenas testaram os sintomáticos. Os assintomáticos não foram testados. Estou lá no dia 8 do 3. No dia 13 do 3, tinha 76 pessoas, 89 estavam internados. 76 pessoas dos internados, dos 76 que estavam internados, 48 testaram positivo, 63%. Então, refazendo, eles resolveram testar todo mundo, né, que estava internado naquela unidade. Tinha 89 pacientes internados e eles conseguiram testar 76, porque outros não eram possível testar. Teve falecimento nesse período também e teve alta hospitalar. Então eles testaram praticamente a população que estava toda ali, 76. Dos 76, 48 deram positivos. O resto deu negativo. Aí que tá. Dos 76 que deram positivos, 48 que deram positivos, 17 eram sintomáticos, que corresponde a 35%. E 27 eram assintomáticos, o que corresponde a 56%. Então, mais da metade dos testes positivos eram assintomáticos. E aí, esse pessoal assintomático, o enfermeiro, para ir lá tratar dele na beira do leito, precisa ter equipamento de proteções individuais. Posso deixar a família visitá-lo porque ele é assintomático e, teoricamente, enquanto assintomático, ele não passaria a doença para outra pessoa? Pois bem, era uma pergunta que se tinha e talvez é uma pergunta que se tem ainda hoje. O que aconteceu? 7 dias depois, essa galera, né, esse grupo de pacientes que estavam assintomáticos, 27, foram novamente avaliados. E 7 dias depois, eles estavam apresentando sintomas. 56%, 24 dos 27. 27 eram assintomáticos. 7 dias depois, eles tinham sintomas. Já pensou? Então, eles não eram assintomáticos, eles eram pré-sintomáticos. Naquele momento em que foi feito o exame, o teste, eles não apresentavam sintomas ainda, mas eles apresentariam sintomas daqui a 7 dias. Apenas 3 desses pacientes, dos 27, é que cursaram toda a doença sem apresentar nenhum sintoma. Então, aí que tá. Eles não eram assintomáticos, eles eram pré-sintomáticos. Aí, ok. E aí? Esse pessoal transmite? Beleza. Foram lá, né? Foi feito o suave, aquele cotonetezinho, tanto na garganta quanto no nariz. E os estudos têm mostrado que o do nariz, ele é mais sensível, ele é mais preciso do que o da garganta, né? Pelo menos todos os estudos que eu li sobre isso, eles falam a respeito exatamente disso. E o interessante é o seguinte, que todos esses pacientes tinham uma carga viral alta. Tanto os sintomáticos, como os pré-sintomáticos e como os assintomáticos. Foi feita a estatística e a carga viral de todos eles era muito semelhante. Não existe diferença estatística entre carga viral de sintomático, carga viral de pré-sintomático e carga viral de sintomático. Não existe. Ele tem a mesma carga viral, certo?
E isso, então, mostra pra gente que o fato de uma pessoa estar assintomática não quer dizer que ela tem uma carga viral baixa e baixo potencial de me transmitir o vírus. A carga viral dela é a mesma coisa, exatamente igual, idêntica, não há diferença estatística. Eu tenho até os números aqui, só para vocês entenderem um pouco, vou só falar o número bruto. Assintomático, carga viral 25,5, pré-sintomático 23,1. Aí divide sintomáticos típicos e atípicos. Sintomáticos atípicos 24,2. Sintomáticos típicos, 24,8. Não existe diferença estatística entre sintomático ou pré-sintomático ou assintomático em carga viral. É o que o estudo mostra. Certo? Então, a conclusão que se chega nesse estudo é que, infelizmente, né, as estratégias... Veja bem o que eu vou falar. As estratégias de controle baseado em sintomas não foi eficiente. Foi o que essa unidade hospitalar fez, né? Lá no início, eles não estão errados, assim, eles não foram culpados, eles não conheciam, na verdade. Foi o que deu para fazer. Eu estou tentando dar notícia boa, Bruno. Foi o que deu para fazer, né? E eles, então, eles adotaram essa estratégia. Vamos pegar os sintomáticos e vamos fazer, então, desta forma. Só que não foi eficiente, certo? E, além disso, a transmissão pelo staff de pré-sintomáticos, né, ou com sintomas atípicos. Então, infelizmente, o que a gente vê é o seguinte... O fato de eu ser... Se eu contrair a doença hoje e não tiver sintoma, primeiro ponto, não quer dizer que eu serei assintomático. Quer dizer que eu posso ser pré-sintomático. E se eu for assintomático, eu não posso transmitir a doença. É isso mesmo, Mariana, infelizmente, né? E isso, então, vem reforçar a necessidade cada vez mais do uso de equipamentos de proteção, como máscaras, né? E reforça a necessidade do distanciamento social. Porque eu não sei, olha só, eu tô com a doença, eu sou pré-sintomático ou eu sou assintomático? Eu não sei. Eu só vou saber se eu vou explicar como já, né? Mas eu só vou saber com o tempo. Enquanto esse tempo, se eu entro em contato com as pessoas, que é a maior forma de transmissão, tá? É contato direto com as pessoas, não é? Pode transmitir tendo um equipamento aqui, no celular, na mesa? Pode. Mas o CDC, o Centro de Controle de Doença norte-americano, ele praticamente já cravou também, baseado em estudos, que a principal transmissão é aqui, ó, é entre indivíduos, e principalmente em ambientes fechados. Então, se eu tiver em ambiente fechado, junto com uma pessoa que por não saber, não está nem tomando certos cuidados, porque ela também não sabe se ela está ou não, né? Eu posso ser contaminado por ela, entendeu? E aí reforça a necessidade de distanciamento social, né? Eu sei que o distanciamento social é péssimo, né? A gente, talvez todo mundo que está aqui nessa live já não aguenta mais distanciamento social. Tô doido para dar um abraço em algumas pessoas, poder falar com algumas pessoas sem ter que ficar usando máscara, sem ter que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Tô doido para fazer isso. Mas, sabe, não adianta, porque senão a gente pode meter os pés pelas mãos. Isso é certo? Então é isso que o estudo chega à conclusão. Agora tem uma coisa com relação a esse estudo. Vamos lá, a gente tem que falar tudo, né? A gente não vai ficar, a gente vai falar os benefícios do estudo e as dúvidas que ele surge também. Por exemplo, a primeira talvez que surge, talvez maior de todas, não se sabe se ocorreria... A gente está falando de quê? A gente está falando de um ambiente hospitalar, tá, pessoal? Fechado, né? Um ambiente completamente fechado, né? Agora, isso aconteceria na
comunidade, a gente não sabe. A gente sabe que o risco de um espaço aberto é menor. Isso é uma boa notícia, isso a gente já sabe, né? No ambiente aberto, bem ventilado, isso a gente já sabe. A gente já sabe que a contaminação com equipamentos é menor, tá? Mas esse estudo foi feito dentro de um ambiente hospitalar. Então, ali tem pessoas de mais idade, ali tem pessoas com comorbidades. Então, eu não sei dizer para vocês, e olha só, ciência é assim, tá? Tudo que eu estou dizendo hoje aqui para vocês, amanhã pode mudar. A evidência que a gente tem hoje são essas que a gente está discutindo aqui. As evidências de amanhã podem não ser as evidências do hoje, mas é o que a gente tem, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente está atravessando um nevoeiro muito forte nesse momento, que a gente não consegue enxergar muito além. O ideal era que a gente tivesse uma lanterna muito forte, o ideal é que a gente tivesse um farol muito potente, mas a gente não tem, a gente tem uma vela no momento, porque a doença é muito nova, a doença tem dado rasteira em muita gente, certo? Tem gente que diz aí, tem um amigo que diz, essa doença, você fala um negócio num dia para ser pego no dia seguinte, né? Porque ela muda toda hora. É novo, nós estamos aprendendo com ela, e é o que nós temos no momento. Então, assim, no hospital foi assim, né? No hospital é assim. No ambiente fechado foi assim. É isso mesmo, Mariana, talvez daqui a algumas horas. No hospital foi desse jeito. No ambiente fechado foi desse jeito. Eu não sei na comunidade, nem o estudo sabe. Né? Pessoas mais jovens, pessoas sem comorbidades. Pois é, mas tem mais detalhes, né? E é o seguinte, porque a gente está falando aqui, e aí a gente vê o seguinte, qual seria então o pior período de transmissão dessa doença, né? Se a gente está falando que os assintomáticos e os pré-sintomáticos podem transmitir. Bom, vou começar a fazer uma breve lembrança. Talvez a gente não se lembre, mas eu vou fazer uma retórica aqui, vou voltar um pouquinho lá atrás, quando surgiu a SARS-CoV-1. A SARS-CoV-1, ela surgiu em 2002, né? A transmissão dela, olha que legal, a transmissão dela era de 7 a 10 dias após o início dos sintomas. A SARS-CoV-2 foi uma pandemia que foi rapidamente controlada. Ela surgiu em 2002, se eu não me engano, em 2003 ela já estava controlada. Ela é mais grave do que essa, inclusive. Graças a Deus ela foi controlada de uma maneira muito rápida, certo? Por que ela foi contida de uma maneira muito rápida? Porque, veja, o período de transmissão é o período em que o indivíduo está apresentando sintomas mais graves. Então eu pego o indivíduo que está apresentando sintomas mais graves e tranco ele. Aí ele não transmite, certo? Essa é uma grande vantagem. Como é que é a transmissão da gripe? Da gripe, no caso do influenza, é muito próximo ou antes dos sintomas, né? Então, 2 dias antes do início e o pico é 1 dia após o início da gripe. Por isso que é mais difícil de controlar, certo? Beleza. Com qual mais se parece a maneira de transmissão, a forma de transmissão da SARS-CoV-2, essa que a gente está vivendo agora? Infelizmente, ela é mais parecida com a gripe, com a influenza, do que com a da SARS-CoV-1. Ou seja, sabe qual é o período de transmissão, em geral, dessa doença? O período de transmissão dela, o início, é 2 a 3 dias antes dos sintomas. E o pico dela se dá em torno de 0,7, ou seja, quase 1 dia antes do indivíduo apresentar os primeiros sintomas dessa doença. O período de transmissão, de maior transmissibilidade dessa doença é antes do sintoma. O que acontece com a curva de transmissão?
Quando o indivíduo está no dia zero, que a gente chama no dia zero, ele está já começando a cair a transmissão. E quando chega ali pelo dia sétimo dia, após o início dos sintomas, até o 14º dia, o indivíduo praticamente já não está transmitindo quase nada mais. Aí que está o perigo, aí que está a dificuldade de controlar. Tipo, se eu tiver, vamos supor que daqui a 2 dias eu começo a apresentar sintomas, hoje é quarta-feira, eu começo a apresentar, eu contraí a doença, estou no período de incubação, vou começar a apresentar os sintomas sexta-feira, hoje eu estaria transmitindo pra caramba, certo? Amanhã eu estaria transmitindo pra caramba, sem saber, não é culpa minha, não é por vontade de transmitir. E sexta-feira eu estaria transmitindo pra caramba. Aí eu apresentaria os primeiros sintomas. Aí eu ainda ia sair para fazer teste, para ir no médico, continuaria apresentando. Quando o resultado chegasse para mim, que eu daria positivo, por isso que a gente tem que se distanciar antes, eu já estaria no final da transmissão, eu já tinha transmitido para um monte de gente. Quando eu me der conta de que estou doente, eu já transmiti. Então, por que a SARS-CoV-1 foi altamente controlada, teve seu início altamente controlado? Porque o período de transmissão dela é o período mais grave da doença. Então eu pego o indivíduo, tranco o indivíduo, certo? E na medida que ele começa a apresentar sintomas que são característicos, e aí ele não transmite mais. Essa doença não, se eu esperar ter sintoma para trancar, vamos dizer assim, trancar, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O isolamento, né? A quarentena, ele já transmitiu para um monte de gente. E ele nem sabia que estava transmitindo, porque ele estava ainda naquele período de assintomático. Qual a conclusão que a gente tira aqui? A gente tem que fazer uma prevenção da transmissão pré-sintomática, não tem como, senão a gente aumenta cada vez mais a curva. E para isso a gente precisa de aumentar as medidas de higiene pessoal, como a gente já tem feito, e também a gente precisa manter o distanciamento social, né? A conclusão é que o período de transmissão de 2 a 3 dias antes dos sintomas é o período crítico, e assim, não há diferença de carga viral. O impressionante é isso, né? Você tem uma alta carga viral no início dos sintomas e redução gradativa. Até o 21º dia, você tem uma redução gradativa, né? Então, assim, gente, diante de tudo isso, a conclusão que a gente chega a essa pergunta, é possível, afinal de contas, é possível conviver com pessoas assintomáticas, sem riscos? É possível. E aí, entre parênteses, né, com cautela, com muita cautela. E aí a gente tem que manter mesmo o que a gente tem feito, e o isolamento social é fundamental. Eu sei que, como eu disse aqui, tem muita gente que já não suporta mais o isolamento. Ele é uma medida extremamente amarga, mas pode ser mais amargo ainda se eu contrair uma doença dessa e evoluir para os sintomas mais graves que ela apresenta, como a gente tem visto por aí, né? Agora, como eu disse no início da live, surge uma luz no fim do túnel, que é a questão da dexametasona. Mas, poxa, eu não quero chegar no tubo só porque agora tem dexametasona. Eu não quero ficar tranquilo que eu posso ser entubado amanhã ou depois porque tem dexametasona para me tirar do tubo. Eu não quero. E outra coisa, também não é 100% de efetividade, né? É muita efetividade, gera em torno de 30%. Para os pacientes mais graves, gira em torno de 20%. Para os menos graves, de UTI, gira em torno de 30%. Tá certo? Pelo menos é o que eu vi de resultado até o momento, né? E outra coisa, por que existem os assintomáticos? Né? Por que tem pessoas... Bom, se todo mundo que está aqui pudesse escolher, eu acho que todos nós preferiríamos pegar, se fosse ter que pegar essa doença, seguir com ela de forma assintomática. Por que existem os assintomáticos? E eles são importantes para estudar
o que vai acontecer e até uma forma de resolver essa doença. Ninguém sabe ao certo por que existem os assintomáticos. Ainda estamos nos debatendo sobre isso. Existem algumas possibilidades, e a mais fiel delas é o que a gente chama de imunidade cruzada. O que seria uma imunidade cruzada? Bom, pessoal, o SARS-CoV-2, ele é novo. Né? Desculpa, o coronavírus 2, né? o Covid, a Covid, a doença é a Covid. O SARS-CoV-2, a síndrome respiratória aguda causada por esse coronavírus agora, por esse vírus que sofreu a mutação, ele é novo. Mas a família coronavírus, ela não é nova. A gente tem aproximadamente 7 membros dessa família, sendo que 5 desses membros causam de baixa patogenicidade. Como assim? Se eu tiver um vírus desse, eu não vou ter crise aguda respiratória grave. Eu vou ter um resfriado. E talvez muitos de nós já tivemos esses vírus, esses coronavírus aí. Nessas épocas de resfriado, então, é muito possível. E muitos de nós desenvolvemos anticorpos contra esses coronavírus de baixa virulência, de baixa patogenicidade. Veja bem, assintomáticos existem em todas as doenças virais. Não é novidade, tá? Então, às vezes a pessoa tem o vírus, mas não desenvolve a doença, como aqui a gente está vendo. Uma explicação é essa, imunidade cruzada. Eu tive um vírus desse, ou mais de um deles, da família coronavírus, desenvolvi imunidade contra eles, tenho anticorpos, células de memória imune contra esse vírus, certo? Esses antes, né, de baixa patogenicidade, e agora entrei em contato com o Covid-2, esse atual. E a minha imunidade para esses outros vírus foram eficientes. Anticorpo, ele funciona no modelo chave-fechadura, mais ou menos, para ficar uma coisa clara aqui. O anticorpo, ele se liga no seu antígeno como se fosse um modelo chave-fechadura, ou seja, a chave encaixa direitinho na fechadura para fazer a fechadura rodar e abrir a tranca. O anticorpo, para ser efetivo, ele tem que sim. Eu estou tentando ser o mais didático possível. O anticorpo, para ser específico, ele precisa se encaixar perfeitamente no vírus. Ele tem que encaixar, tem que haver um encaixe, tem que haver um acoplamento, certo? Então, é possível que esses anticorpos, como os vírus são parecidos, né? Como os vírus são parecidos, é possível que esses anticorpos que eu tive quando entrei em contato com outros membros da família corona estão sendo eficientes para não deixar eu desenvolver os sintomas. Mas os estudos não mostram que, apesar de que eu não desenvolva os sintomas, eu também não transmita o vírus. Eu posso ter uma imunidade para mim, para não deixar a doença evoluir, ou para desenvolver uma forma branda da doença, mais branda da doença, mas posso passar para o meu amigo, para o meu conhecido, num ambiente de trabalho, num ambiente de lazer, por exemplo, né? E ele pode contrair esse vírus e desenvolver uma forma grave da doença. Então, é provável que os não sintomáticos não desenvolvam a doença, os que não têm sintomas, os assintomáticos, não desenvolvam a doença por causa dessa imunidade cruzada. Agora, veja bem o que eu estou falando. É provável, é hipótese, que amanhã ou depois descobre outra coisa diferente disso que eu estou falando aqui, e aí tem gente que vai falar, caramba, não sabia nada, falou um monte de besteira na live, falou para um monte de gente, e depois deixou lá para o pessoal ver. Hoje, tá, gente? Hoje é provável. Amanhã pode mudar esse entendimento, porque a cada dia são feitas novas pesquisas, a cada dia são publicados novos trabalhos. Mas eu volto a dizer o que eu disse antes. O ideal para passar por esse nevoeiro
seria uma lanterna muito forte, um farol muito forte, mas nós não temos o farol forte, nós só temos uma vela, e é por essa vela que nós temos que nos guiar, e não por achismo das pessoas que dizem isso ou que dizem aquilo sem base na ciência. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, nesta noite, é fruto de estudo científico publicado, devidamente aceito e publicado. Que amanhã ou depois pode mudar. Não é achismo, não é o que eu acho. Quem sou eu para achar alguma coisa? Mas a gente está aprendendo com a doença. Então, infelizmente, existem pessoas assintomáticas que podem transmitir a doença porque tem uma carga viral elevada, certo? E que a gente nem sabe se serão assintomáticos, que podem ser pré-sintomáticos, e a transmissão desse vírus é antes de desenvolver os sintomas. Depois que começa o sintoma, ela começa a cair. Quando chega no 21º dia, nem carga viral direito a gente já tem mais, já foi. Tá certo? Vamos dizer assim, né? Para transmissão, a gente não tem como. O vírus já fez o estrago dele, tem muitas vezes um estrago grande, né? E a gente já não transmite mais. Então, assim, bom, é isso. A gente não tem como prever quem é sintomático, quem é assintomático, certo? E a gente tem que se prevenir, né? Ninguém tem estrela na testa, como já dizem por aí. Ninguém nasceu com a estrela na testa, né? Para dizer se vai pegar coronavírus e vai ser sintomático ou assintomático. A gente tem que a única medida que a gente tem agora é se prevenir, esperando a possibilidade de uma vacina que seja segura e efetiva, certo? Porque não adianta nada também ser efetiva e não ser segura, e também não adianta ser segura e não ser efetiva. Um tratamento precisa de efetividade e um tratamento precisa de segurança, né? Não posso causar um mal maior do que o mal que já existe. Por isso que a gente fica falando, né? Não se automedique. Está surgindo essa notícia, se você tem conhecidos, fala a mesma coisa, está surgindo essa notícia agora da dexametasona, é uma excelente notícia, vamos esperar se confirmar mesmo, se é isso mesmo, tudo indica que sim, mas pelo amor de Deus, né, não vá na farmácia comprar a dexametasona para tomar, é um corticoide, e um corticoide tem muitos efeitos colaterais também, da mesma forma que não deve, igual o pessoal foi para comprar hidroxicloroquina, inúmeros efeitos cardíacos. Não faça isso, né? É para tratamento hospitalar, é para tratamento com acompanhamento médico. É isso aí que a gente tem que entender. E a nossa parte é fazer aquilo que as autoridades sanitárias, os cientistas, a ciência está mostrando. No momento é só uma vela, mas uma vela é melhor do que nada, né? É melhor uma vela na escuridão do que ficar na escuridão completa. E a vela que a gente tem mostra isso. Na live de hoje ela mostra que distanciamento social é importante, uso de máscaras é importante e que, infelizmente, pré-sintomáticos e assintomáticos podem transmitir a doença, sim, e que a gente tem que o máximo de distância nesse momento e o máximo de cuidado nesse momento é importantíssimo, né? Não dá para brincar com coisa séria, ok? Bom, era isso que eu queria falar nesta tarde, noite de quarta-feira. A gente ainda tem um tempinho aqui no Instagram, porque ele só permite 1 hora de live, se eu não estou enganado. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição, certo? Para a gente comentar alguma coisa, para a gente responder alguma coisa aqui, tá? A Tati está até comentando aqui que a reatividade cruzada ajuda muito na proteção contra vírus e patógenos. E na Tati eu confio porque ela é da imunologia. Ela sabe o que ela está falando, certo? Alguma pergunta, pessoal? Tem alguém que tem alguma pergunta? Diz que tem como tirar aqui para ver só as perguntas. Eu não sei como é que faz. Né? E é isso aí. Alguma pergunta? Tem alguém que tem alguma pergunta? Tem gente medicando. Ô Bruno, mas não resolve não, tá? Medicar antes de pegar, eu já vim falar isso mesmo, não existe nenhum tipo de prevenção. A única coisa que poderia prevenir de pegar a doença é a vacina, porque ela gera anticorpos antes de você pegar,
vamos dizer assim. Mas o medicamento, não, o medicamento é para tratar, tá? Eu estou pensando em mais para frente fazer uma live sobre vacinas, né? Para saber em que pé a gente tá, o que já tem e qual seria as possibilidades que a gente tem, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer, tá? O que eu acho da ivermectina, Fernandinho? Bom, a ivermectina é o seguinte, até onde eu estudei sobre ela, ela estava em estudo clínico de fase, se eu não me engano, era 2 ainda. A gente tem 3 fases de um estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, né? Bom, a fase 1 é para verificar a segurança de um medicamento. A fase 2 é para verificar a efetividade. E a fase 3 seria a última fase, vamos dizer assim, que seria uma população maior para verificar, de fato, o que ele causa, né? Que, assim, se de fato resolve, né? Para observar num estudo maior. Quando eu vi, ela estava a última vez que eu li, tá? Ela estava em fase 2. Eu não sei se já avançou. Eu já ouvi dizer que eles estão usando muito por aí. Já tem outros dados, mas eu não sei dizer para você se já avançou, se já concluiu, ok? É isso que eu tenho a dizer. Então, assim, se o medicamento não chegou à fase final ainda, é difícil dizer, né? A gente fica usando por empirismo, né? A gente fica usando por achismo. E aí pode ser mais perigoso do que benéfico. Deixa eu ver aqui. Professor, o senhor sabe quão confiável é aquele teste rápido? Bom, o teste rápido é o teste para pegar anticorpos. Então, ele é confiável, assim, no sentido de que você precisa de um tempo para produzir anticorpos. Então, você precisa de uns dias, né, para o seu organismo produzir. Então, ele não pega de cara, ele vai demorar aí... Eu acho que, se eu não me engano, a efetividade maior dele é lá pelo 15º dia, onde o seu organismo já teria uma grande quantidade de anticorpos e o teste pegaria. O melhor teste de todos os testes que existe é o RT-PCR. Todos esses artigos que eu discuti aqui hoje nessa live foi feito através de RT-PCR, certo? A gente fez, os estudiosos fazem com RT-PCR. Esse aí realmente não há dúvida de que ele é efetivo, certo? Sabe falar sobre os testes? Então, Juliana está me perguntando aqui, é exatamente isso que eu estou falando. São 2 testes que a gente tem hoje. O RT-PCR, o mais confiável de todos, né? Segundo os estudos, tudo que eu li sobre os estudos, é mais confiável o suave de nariz, o cotonete que retira o material do nariz do que da garganta. Ele é mais sensível, certo? Mas o teste de sangue, o sorológico, ele é um teste mais simples, mais rápido, mas ele só vai pegar anticorpos, então precisa de um certo tempo para o seu corpo produzir anticorpos. Por exemplo, se eu entrei em contato com o vírus há 2, 3 dias, provavelmente vai dar negativo, certo? Eu vou precisar de um tempo maior para que esses testes deem positivos, porque ele pega o anticorpo, ele pega IgG e IgM, que são 2 anticorpos que a gente produz depois do contato com o vírus, né? Então, por isso que ele demora um pouquinho. O outro não, o outro pega o material do vírus mesmo, material genético do vírus, multiplica esse material genético na RT-PCR e aí faz a identificação, faz saber se é positivo ou não, certo? Então, ele não precisa de um tempo grande não, tá? Então, esse teste, de fato, é um teste preciso. Deixa eu ver o que a Isabel está perguntando aqui. Se o pessoal já contaminado não transmite muito, então podemos visitar? Isabel, eu diria que não visita não. Aliás, a ideia aqui é não ir visitar, né? O pessoal, depois de um certo tempo de contaminação, eu disse que vai diminuindo, né? O pico é 2, 3 dias antes. O pico é um dia, né? 2, 3 dias antes começa. Depois a curva começa a declinar, certo? Então, o pessoal que está muito mal, eu acho que não. O pessoal que está muito mal deve estar no hospital, e aí lá você não deve ir não, tá? Nem pode, né? Então, a gente tem que evitar, de fato, o máximo possível, tá? Até porque você pode também levar para outras pessoas daquela residência.
Deixa eu ver o que é a Carol. Portaria do MEC é hoje que não voltam às aulas até dezembro. Carol, é um caso sério, né? Aula, atividade fim aula, leva à aglomeração, certo? E a aglomeração, ela é o que a gente acabou de ver. Numa turma de 60 alunos, 50 alunos, se tiver um assintomático ali, um pré-sintomático ali, a gente corre o risco de transmitir isso para muita gente. Né? Então, eu vi essa portaria do MEC também, então, infelizmente, essa atividade fim gera aglomeração. Ok? Isso, vamos esperar, a gente tem que esperar os próximos capítulos mesmo, né? Dessa situação, a gente tem muito a aprender ainda com essa doença, tá? Na semana que vem, eu vou fazer uma live para o curso de farmácia, né? Que a gente vai falar de tratamento nessa live do curso de farmácia da UVV, onde eu dou aula, eu trabalho, etc. Né? E a gente vai falar assim de todos os tratamentos, desde o início até hoje, onde a gente começou, o que a gente tem, né? E aonde a gente pode chegar, ok? Com os possíveis tratamentos. A gente vai falar mais de medicamento. Aqui eu não falei de medicamento porque não era o propósito, a gente tem um tempo reduzido também, certo? Atualmente a questão da reinfecção parece estar mais plausível ou mais distante. Da reinfecção, Christian, bom, eu não sei se você está falando de segunda onda, né? A gente está vendo aí em alguns países isso acontecer, tá, Christian? A gente viu muitos países abrirem e muitos países, cidades darem um passo atrás porque abriram o comércio, abriram as atividades sociais e agora estão tendo que voltar atrás. Por quê? Porque a coisa apertou um pouquinho, certo? Então, a questão da reinfecção se torna algo cada vez mais real, eu acho, né? Por isso os cuidados e por isso a precipitação pode trazer sérios problemas. Assim, vou ser sincero com vocês, o Brasil não fez o dever de casa, tá? Quando a gente deveria ter feito uma quarentena bem feita, a gente não fez. Isso qualquer pesquisador está dizendo. Não é uma questão política, longe de política. Essa live aqui não tem política, é o que a ciência diz. E aí a Europa com 2 meses voltou, praticamente está voltando aos poucos. E nós não fizemos, aí estamos 3 meses de pandemia e a gente não sabe porque a nossa curva não abaixa. Se a gente tivesse feito o dever de casa, talvez a gente já tivesse voltado com muitas outras atividades, certo? E aí a gente estaria melhor. Bruno, você está falando uma coisa que existe em infectologia chamada imunidade de rebanho. Todos serem infectados e criar anticorpo na comunidade. Cara, eu vou te ser sincero, isso é bom, efetivo para quando o vírus é menos agressivo e com a taxa de mortalidade menor. Com o vírus com essa taxa de mortalidade, com a virulência dele, com a capacidade de causar danos, apostar numa imunidade de rebanho é abrir a porteira da morte, diz qualquer infectologista sério, tá? Não é o tipo de coisa que deve se fazer com esse tipo de vírus aí. Se é um vírus mais leve, você deixa criar imunidade de rebanho. Se é um vírus agressivo como esse, você pode aumentar muito o número de mortos, porque ele mata muito, vamos dizer assim. Então não é a melhor coisa permitir que isso fazer esse tipo de coisa. Tá? Eu acho, Ive, que eu já respondi sobre a questão da reinfecção, certo? IgG positivo e IgM negativo, posso afirmar que não transmite mais? Está completamente imune? Olha, Daniel, pergunta difícil, viu? Não tenho essa certeza, não li nada a respeito disso, não vi nenhum artigo a respeito disso afirmar peremptoriamente como você está dizendo aí, cara. Acho pouco... Podemos pesquisar, mas acho um pouco precipitado dizer isso, porque teoricamente você já estaria numa fase mais avançada. Faz sentido o seu raciocínio, muito bom o seu raciocínio, inclusive, né? IgG positivo, mas mais para frente, não sei, tá? Eu não posso afirmar, Tenho que ler para afirmar, seria meio complicado afirmar isso aqui, né? Bom, e aí, mutação dele, Júlia,
a gente já tem o vírus que está aqui, certo? O vírus que está aqui não é o mesmo vírus que... não é o mesmo vírus que começou lá na China, tá? Já é outro. Eu recebi um trabalho hoje aqui, vi um trabalho hoje aqui que eles estão codificando o RNA desse vírus. E ele é muito diferente já tem vários, né? Já sofreu mutações. Só que, em princípio, não causaria maiores problemas. Pode ser que aconteça, né? Um tipo vírus a gente não sabe, tipo vírus da gripe, que todo ano a gente tem que vacinar, porque todo ano muda, não sei. Né? É possível, tá? É possível. Mas ainda não dá, é o que eu tô falando, a gente só tem uma vela, né? A Shirley está dizendo aqui que eu ouvi um especialista dando entrevista hoje, ele disse que inclusive não se sabe se os anticorpos, exatamente, não tem certeza se os anticorpos produzidos para esse vírus, certo, servirão para um outro coronavírus. Não se sabe. Talvez sim, não quer, ou seja, talvez eu contraia e aí, o que acontece? Eu fico livre. Opa, beleza. Não necessariamente beleza, tá? Pode ser que os anticorpos de agora não sirvam igual a gripe. Você não tem que vacinar todo ano para gripe? Pois é a mesma, pode ser a mesma coisa aqui, podemos estar nesse mesmo caminho, tá? A gente não sabe ainda. Pode ser que sirva, né? Pode ser que não sirva, tá? A saída é realmente nos cuidar. Gente, a gente está quase terminando aqui o tempo. Eu espero ter tirado todas as dúvidas. Eu sinceramente espero ter contribuído de alguma forma, para esclarecer de alguma forma, de uma maneira simples e objetiva, né? Meu amigo Márcio Fronza está me lembrando aqui, né? A gente só tem 2 minutos restantes. Meu amigo Márcio Fronza está me lembrando aqui que no dia 26 a gente tem um webinar, passando esta sexta-feira agora, na outra, onde eu e o professor Tiago Melo vamos falar um pouquinho de tratamento farmacológico. Aí nós vamos falar só mesmo da parte de medicamentos. Quer dizer, da parte da patologia também, mas nós vamos falar muito da parte de medicamentos. Tudo que já aconteceu, nós vamos tentar sumarizar ali nessa 1 hora de webinar. E você é o nosso convidado, tá? Depois eu vou colocar o link aqui no Instagram também. Nesse caso aí precisa fazer uma inscriçãozinha, porque é pela instituição, mas é de graça, tá certo? E aí você pode participar conosco, vai ser no dia 26, né? Eu vou colocar depois o horário direitinho, se eu não me engano é às 15 horas e todos são convidados, daqui uns 10 dias, ok? Bom, foi ótimo, tá? Estar com vocês aqui virtualmente. Agradeço muito a presença de todos, tirarem esse tempo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa situação, tentar esclarecer o máximo possível, sem viés político, sem viés ideológico, sem viés de nada, sem a luz do que a ciência nos diz, né? E tentar nos prevenir. Espero ter ajudado, como eu disse, de alguma forma. E mais para frente a gente pode fazer outras lives aí, se vocês quiserem, a gente pode ir discutindo. Na medida que as coisas forem acontecendo, como muda muito, a gente pode ir esclarecendo, estudando, esclarecendo cada vez mais. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Nosso tempo está ali por 20 segundos. Então eu vou encerrar. Desejo a todos uma excelente noite. Se cuidem, fiquem com Deus, fé em Deus, né? E esperança na ciência, porque é o que nós temos para o momento. Valeu, galera. Grande abraço para todos. Boa noite.